vezes, várias quebras da moeda. A gente pode ver que a cada 20, 30 anos há um novo ciclo de economia. Por que eu digo de economia? Para não dizer direto que a moeda. Claro, tem estudos mais avançados que moedas têm um período que, se eu não estiver enganado, é de 50 anos ou aproximadamente 50 anos, que é um ciclo de uma moeda. Ela tem início, meio e fim. E aí vem a teoria das moedas boas e moedas ruins, que as moedas boas expulsam as moedas ruins, que a gente entra na quinta geração, que é hoje. O que eu quero dizer com isso? É a lei de Gerhans, se não me engano é algo do tipo. É a teoria que a moeda, quando ela tem um poder intrínseco, ela tem um valor agregado maior, a moeda que tiver menor valor agregado, ela fica em desuso, montando uma didática melhor, um cenário melhor. É o que acontece com países subdesenvolvidos com o dólar. Se a pessoa ela usar a moeda do país X, ela vai ser engolida pela inflação do país ou vai ter uma desvalorização na hora de ela comprar produtos, matéria-primas, entre outros. Então, o que acontece? As pessoas e empresas, o mercado em si, começa a adotar moedas que têm uma âncora cambial maior. Aí pode ser euro, pode ser dólar. Por exemplo, você vai no mercado de ações, tem o dólar americano, o dólar chinês, o dólar japonês, o dólar australiano, que são ancorados, né, baseado no mercado desses países, e por isso são feitas as abertura de capital na bolsa. A abertura que eu digo não é para se levar no pé da letra, mas tem lá no mercado essas moedas. E hoje a gente vê que acontece isso com Bitcoin. Bitcoin, Ethereum e muitas moedas hoje. Na época nos 3 primeiros meses de 2018, quando eu iniciei Cash, eu lembro que tinha em torno de 1.500 projetos no total, entre Fitcash e Bitcoin, Ethereum, todos ali. Por que eu digo isso? 1.500. Hoje passa de 20 mil. E assim, tem que ver se você está falando de moeda mesmo, ou se você está falando de aplicação DeFi, se você está falando de NFT. Então, assim, abriu um leque gigante. Aí tem os NFTs de Solana, Polkadot, até tem os Ordinals do Bitcoin, na rede do Bitcoin, que são os Satoshis. Isso dá uma amplitude. Por que eu estou jogando essas informações? É que vocês podem pausar e depois pesquisar com mais calma, mas o contexto geral é que a gente está na quinta geração da blockchain, a gente está indo, isso claro, é minha interpretação, já li alguns livros que falavam da quarta geração, mas a gente está entrando na quinta geração da blockchain hoje, e automaticamente isso a gente vê que a gente está indo para uma quinta geração também de dinheiro. Por quê? No começo, ali na primeira geração do que era Bitcoin, mas na verdade não era Bitcoin, era uma moeda digital, foi nos anos 80. Gcash foi em 90. 2000 foi quando começou a se trabalhar algumas ideias de desenvolver um projeto com várias tecnologias de segurança que já existia. O Satoshi, junto com o Ralfani, junto com o Nixabo, junto com um monte de gente que, se você for ver o histórico, não era só esses três, era uma galera que tinha. Eles montaram um projeto em 2008, rodaram as primeiras transações na blockchain do Bitcoin, só que eles viram uma fragilidade, eles recuaram, reiniciaram de novo, fizeram um fork e reiniciaram uma nova blockchain. E nessa nova blockchain é a blockchain que está hoje, claro, com várias melhorias. Você pode propor, se você achar uma fragilidade, você vai lá e coloca no GitHub da rede do Bitcoin. Que eu falo rede porque está todo mundo ali, os devs, todo mundo que trabalha. Então você consegue falar, pessoal, tem essa fragilidade aqui,
E eu acho que a gente pode resolver dessa forma. Claro, eu tô falando, acho de uma forma mais simples. Mas vocês vão construir e vocês podem propor. Isso é uma descentralização. E aí, partindo para a quarta geração, quando a gente inicia o Bitcoin de fato, a gente vai de 2010, não, vou colocar ali da terceira geração, finalzinho da terceira geração, de 2008 até 2000, vou colocar 2013 ali, que foi o surgimento da Ethereum. Foi a quarta geração. E dali para frente, surgiu uma explosão de smart contracts, de redes com smart contracts, segunda camada, terceira, quarta. Aí tem o livro do Vitalik falando da quinta camada. Hoje vai saber quantas camadas tem, porque quanto mais você estuda, mais você vê que o mercado cresce a cada segundo, então é difícil você acompanhar tudo o que está acontecendo. Desculpa ter me expandido demais, mas esse contexto, eu imagino que deu uma amplitude bem legal para o assunto, para vocês entenderem a realidade do mercado atual sobre a blockchain e seu contexto histórico. E agora que eu já tinha feito a breve explicação lá atrás de uma blockchain, a blockchain, pessoal, ela usa criptografia, chave pública, chave privada, e é muito legal quando você lê o livro do Tenopoulos, que é o Mestre Bitcoin, e outros livros de introdutório de blockchain que eles explicam essa questão de chave pública, chave privada, porque a blockchain ela funciona assim. Por exemplo, eu, Thiago, deixa eu achar aqui, eu, Thiago, tenho essa, vamos supor, essa lapiseira aqui. Mas eu preciso mandar essa lapiseira para o João que está lá no Japão. Então, eu com a minha chave privada, vou pedir uma transferência da rede. O minerador que está ali fazendo toda a questão da transação, ele vai aceitar a transação. E que ele aceitando a transação, ele vai inserir na rede, né, para validar tudo. E o João lá com a chave dele, ele vai descriptografar e acessar isso através da carteira dele, óbvio, claro, da wallet dele. Ele vai conseguir acessar essa lapiseira. Vamos supor que seja um tom que é ela. Ele vai conseguir receber lá no Japão. Esse que é o poder da blockchain. Pessoal, a blockchain, ela, além de ser segura, por questão da imutabilidade dela, de cada transação mais segura fica, porque é mais cálculo matemático, vai gerando. Então, hoje a gente passa de 1 trilhão de hashes, que é um número gigante, não cabe nessa tela aqui. Pode até caber, mas vai caber bem minúsculo, a gente vai ficar horas e horas vendo o que é 1 trilhão de hash. Mas já passa de 1 trilhão. Então, para a pessoa invadir a blockchain hoje, ela tem que quebrar esse cálculo matemático, que é o de 1 trilhão de hash, porque o hash não é nada mais como se fosse um embaralhamento das suas com letra e número. Por exemplo, a Ethereum ela usa letra e número, o Bitcoin é só números, que é criada a sua carteira, né, que é o address que ele fala, que é a sua chave pública, e sua senha, a sua chave privada, praticamente, falando de uma forma mais simples. Então, pensando nessa hipótese da criptografia da blockchain, uma pessoa ela consegue receber lá no Japão, na China, qualquer lugar, que ela tenha acesso na outra ponta, que ele seja outro nó da rede, que ele consiga acessar esse dado, que eu falo que ele tem que ter uma integração Web3, ele tem que ter uma integração com a blockchain, ele tem que ter uma carteira para ele receber. Mas se ele tiver, ele consegue receber em qualquer lugar do mundo, que é o propósito do Bitcoin. Se vocês olharem o white paper, né, que é o papel branco, a tradução em português, mas que contém todas as premissas ali, o propósito, missão e entre outros que a gente fala em administração do Bitcoin, é cortar o intermediador e facilitar o mercado P2P, né, que eles falam, mercado pessoa a pessoa. Então, cortando o intermediário, isso facilita a gente fazer uma transação dessa. Agora, se a gente for pelo meio Swift, que eu já estudei um pouco,
É complexo, você vai precisar ir no banco, você vai precisar fazer vários processos burocráticos para você enviar uma quantidade em dólares, sei lá, em euro, em reais. Porém, se a região que você precisar enviar aquele dinheiro estiver sofrendo qualquer tipo de sanção, tipo a Rússia, você já é travada essa transação. Isso na blockchain, no Bitcoin, para quem já é nativo Web3 sabe que não tem isso na rede. Só que eu estou falando aqui, pessoal, não é para quem é nativo Web3, é para quem não conhece. Estou falando para o meu pai, para minha mãe que não sabe o que é blockchain. Estou falando para meus amigos que não sabem o que é blockchain. Então, pensando nessa questão da pessoa não saber o que é blockchain, a gente tem que ver e entender do seguinte modo: a blockchain ela é uma plataforma que assim fica mais fácil o entendimento, que eu consigo de forma globalizada e de forma mais ágil fazer transações financeiras. Agora tem pessoas que vão falar, tá, mas como que vai ser questão financeira? Por isso que esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou gravar, e futuramente quem saiba até fazer masterclass com toda a minha base de pesquisa, eu vou começar a gerar conteúdos mais técnicos, e aí eu vou precisar de horas, eu não vou gastar 20 a 30 minutos que eu quero, que eu estou programado aqui para gastar nesse vídeo, e eu vou gastar mais tempo em mostrar conteúdos mais sensíveis para níveis mais técnicos. Então, falando de uma forma breve, blockchain é para cortar todo o processo burocrático e de forma mais transparente, que qualquer pessoa ela consegue ver na internet, ela consegue acessar e ver as transações, entender o que está acontecendo em tempo real se ela tiver um conhecimento básico sobre a blockchain em si. Antes da blockchain, os bancos tradicionais e o meio tradicional ele permite gasto duplo, aí tem falta de confiança e burocracia econômica. O que é o gasto duplo? O gasto duplo é a digitalização do seu dinheiro, só que em números. Por que eu digo em números? Esse termo de gasto duplo é, por exemplo, o banco, você vai lá e deposita R$ 100 no banco. O banco ele faz girar esses R$ 100 e ele empresta para mais 3 pessoas. Mas, na verdade, esses R$ 100 ele vai passar na mão de 3 pessoas, que no final da terceira vai voltar o banco, vai emprestar para uma quarta, e, de verdade, mesmo o banco só tinha 100. Na blockchain, isso não existe, porque o Bitcoin só tem 21 milhões e é só 21 milhões que vai ser minerado até o final da rede. Porque esse gasto duplo ele gera uma falta de confiança. Será que realmente o banco tem todo aquele dinheiro que ele fala que eu tenho para sacar? Porque o banco ele tem um limite que você pode sacar por dia. E também tem a questão burocracia que eu falei, a questão de documentação, protocolo, pedido. Com a blockchain é o gasto único, que é aquilo que eu te falei. A blockchain, o minerador, vamos supor, eu, Thiago, quero fazer a transação para o José lá no Japão. Vou usar o José de novo no Japão. Ele vai, eu vou dar início, né, falando, vou transferir para a carteira do João AACXY, sei lá, carteira dele. Aí eu vou lá e peço para enviar. Alguém na rede, eu não sei quem é, alguém na rede que está lá como os mineradores que estão fazendo a questão de transações, como se fosse o caixa do banco, ele vai aceitar a transação, ele vai pegar, porque ele vai receber aquela taxa que é cobrada pelo serviço que ele está fazendo. Aí ele vai retirar da minha carteira, por exemplo, eu quero transferir um Bitcoin, que fica número redondo mais fácil. Nesse um Bitcoin, ela vai sair esse um Bitcoin, desculpa, e vai, para mim ter a transferência completa de um Bitcoin, eu tenho que ter mais que um Bitcoin. Então, vamos supor que eu tenho um Bitcoin e meio. Então, vai sair meu Bitcoin e meio, vai ser transferido para o José, que é um Bitcoin e meio, mais a taxa, que vamos supor que é 20 satoshi, que é 20 centavos de Bitcoin, e volta o que sobrar desse montante, dessa quantidade total de dinheiro, né, vamos supor do Bitcoin que eu fiz a transferência mais a taxa, para a minha carteira. E eu
que eu fiz? Eu fiz P2P. Eu peguei, vendi direto, fiz várias quebras da moeda. A gente